As propriedades geométricas são propriedades que não dependem do tipo de material que a gente está analisando. Seja concreto, seja madeira, seja o aço, não depende de nada disso. Apenas do formato da seção ou do formato da estrutura. Mas antes de iniciar, deixa eu me apresentar. O meu nome é Vitor, eu sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e hoje vamos trazer uma aula de propriedades geométricas. Eu quis aqui trazer as propriedades mais básicas que a gente vê no curso de Engenharia Civil. Não vou me aprofundar tanto, é mais para trazer uma visão global, assim, introdutória desse assunto. Então vamos começar. As primeiras propriedades que eu trouxe aqui são propriedades que a gente já vê no ensino médio, que é a área e o volume. Eu não vou me estender tanto nelas, só recapitular rapidinho que a área é calculada pelo produto de dois comprimentos. Então aqui nesse cubo nós temos a área das três faces, sendo produto da base vezes a altura, nessa face a espessura vezes a altura e aqui em cima a base vezes a espessura. E o volume desse cubo é dado pelo produto das três dimensões. Então é a base vezes a espessura vezes a sua altura. Nas unidades de medida, a gente vai ter o comprimento ao quadrado para a área, então centímetro quadrado, metro quadrado, e para o volume a gente vai ter ao cubo, então vamos ter centímetro cúbico, vamos ter metro cúbico. E por fim, nas aplicações, eu trouxe aqui 3 exemplos. O peso próprio, pode ser o peso próprio da viga, de uma laje, que é importante a gente saber na hora dos cálculos. A quantidade de aço necessária, então quando a gente faz o cálculo de uma viga de concreto armado, a gente diz que a quantidade de aço para resistir aos esforços é tantos centímetros quadrados, e assim a gente consegue definir qual bitola de aço a gente vai usar. E outro exemplo é o volume do reservatório. Quando a gente vai calcular os reservatórios que ficam em coberturas, a gente precisa saber a carga total de água que tem ali em volume para poder transferir para a laje que vai apoiar esse reservatório. Então aqui são alguns exemplos que a gente precisa saber a área e o volume da estrutura. Outra propriedade muito utilizada é o centro de gravidade, da sigla CG. Ele é o ponto onde a força resultante age sobre o corpo. É como se fosse o ponto central da estrutura. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma seção transversal em I, em que a gente tem aqui 3 subestruturas. Então aqui temos um mini retângulo, aqui no meio outro retângulo, e aqui embaixo outro retângulozinho. Deixa um sistema de coordenadas aqui. E todos esses mini retângulos, eles vão ter os seus próprios centros de gravidade, que juntos, quando eles são somados, eles formam o centro de gravidade global da estrutura. Como a gente calcula isso? Conhecendo o centro de gravidade de cada uma dessas figuras, então aqui eu fiz o círculo em cada uma dessas figuras, onde seria o centro de gravidade, a gente consegue calcular multiplicando cada coordenada do centro de gravidade pela sua área e somando elas, a gente vai ter o x global aqui do centro de gravidade global. E aí, dividindo aqui pela somatória das áreas. Para a coordenada y, é a mesma coisa. A gente vai pegar aqui a coordenada do centro de gravidade de cada subestrutura, o valor em y, multiplica pelas áreas de cada uma desses retângulozinhos, e divide pela somatória de todas as áreas. Assim a gente tem as coordenadas globais dessa seção transversal. E, como são coordenadas, elas têm o comprimento como unidade de medida. Então vai ser 5 metros, 3 metros, 3 centímetros, tanto para x quanto para y. Quanto às principais aplicações, nós temos na simplificação da aplicação de forças. Então, por muitas vezes você vai ver frases do tipo: as forças são aplicadas no CG da seção. Porque se elas não forem aplicadas no CG da seção, vai haver uma excentricidade, o que pode deixar os cálculos muito mais complexos, pode gerar fenômenos diferentes que não são tão desejáveis assim. Então é importante você saber se as forças vão ser aplicadas no CG ou não. Outra aplicação aqui é na consideração nos arranha-céus e em pontes, que são estruturas de maior porte. Quanto mais carga for aplicada longe do centro de gravidade, maior essa questão de excentricidade. Então pode ser que a força seja jogada muito para o lado e isso deixa os cálculos muito mais complexos, deixa a estrutura muito menos resistente a esforços.
Então é legal que você tenha as cargas muito próximas do centro de gravidade da estrutura, porque assim ela fica mais equilibrada. E o que entra aqui na nossa última aplicação, que é a estabilidade do sistema estrutural. Então ter as cargas mais próximas do centro de gravidade é mais interessante para que a estrutura fique estável. A terceira propriedade geométrica é o momento de inércia. E esse aqui é um dos mais importantes que a gente vê e que no começo é meio difícil da gente entender a importância dele. O momento de inércia mede a resistência de uma seção transversal à flexão ou à torção. Então, quando a gente tem um momento sendo aplicado numa viga ou numa laje, quanto maior o seu momento de inércia, mais resistência essa seção transversal vai ter, independente do material, como eu falei no começo, se for aço, se for concreto, o que depende aqui é só a geometria do que a gente estiver analisando. E aqui eu deixei uma observação. Quanto mais material tiver afastado do eixo neutro, do eixo que corta o centro de gravidade, maior será o momento de inércia. Então olha aqui essas duas figurinhas. Na primeira eu estou calculando o momento de inércia em x e na segunda também. Só que olha aqui, tem muita pouca massa longe do centro de gravidade aqui, do eixo central. Está muito concentrado aqui, na linha amarela. Então, com certeza, esse momento de inércia vai ser menor do que essa outra estrutura. Porque a massa dela, dessa seção transversal, está muito mais afastada do centro. Então é interessante que a estrutura, a seção transversal, seja dessa forma para que ela tenha maior momento de inércia, para ela resistir a mais esforço de momento ou a torção. Eu trouxe aqui um exemplo comparativo de duas seções transversais. A primeira é um retângulo, em que a sua área é 600 cm², e uma outra seção transversal, em formato de I, com uma área de 192 cm². Vamos agora ver quanto que é o momento de inércia de cada uma delas. Para calcular o momento de inércia de seções retangulares, que é os nossos casos que a gente tem aqui, a gente utiliza o teorema dos eixos paralelos, que diz que o quê? O momento de inércia, aí depende se é em x ou se é em y, que você estiver analisando, ele é dado pela base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Mas, caso os CGs não estejam alinhados da figura como um todo e da subfigura, você tem que multiplicar a área vezes a distância desses CGs. Então aqui na primeira estrutura, esse segundo termo vai ser zero, porque o CG global dela é exatamente aqui no meio, o CG. Só que na seção transversal 2, quando a gente dividir ela em 3 estruturas, a gente divide ela aqui em 1, em 2, em 3, o CG dela, aqui é o CG global, certo? É uma estrutura simétrica. Global. E aqui é o CG local. Local 1. Eles têm uma distância, então a gente precisa levar essa distância em consideração no cálculo do momento de inércia. Então olha aqui embaixo. Para a seção 1, eu fiz o cálculo base vezes a altura ao cubo dividido por 12. E esse segundo termo foi zero, porque a distância é nula entre o CG global e o CG desse retângulo. Resultando então num momento de inércia de 80.000 centímetros a quarta. Lembrando, o momento de inércia é o comprimento a quarta. E a seção 2, a gente tem 3 termos aqui para somar. O primeiro termo, ele é dado por esse aqui, por esse retângulo. Qual que é a base desse retângulo? É 15, a altura dele é 3. E a distância do CG é essa distância aqui, que eu preciso saber para poder calcular utilizando o eixo o teorema dos eixos paralelos. Então aqui eu fiz base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais a área vezes a distância dos CGs. A subfigura, ela tem o CG na coordenada 1,5. Porque se o comprimento aqui é 3, a altura é 3, metade dela vai ser 1,5. Então, fiz aqui 20 menos 1,5 ao quadrado. E aí eu tenho o meu primeiro termo formado. O segundo termo, ele é a barra do meio. E a barra do meio, o CG local e o CG global, eles se coincidem. Então, vai ser zero esse segundo termo aqui. Então, a gente só calcula a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, é 3 vezes 34 ao cubo, dividido por 12. E o último termo é a mesma ideia do primeiro. A gente faz aqui base vezes a altura ao cubo dividido por 12, soma com a área, vezes a distância dos CGs. Que no caso aqui, ele vai estar bem aqui no meio,
essa altura aqui até aqui embaixo é de 38,5, subtrai pela altura do CG global e faz ao quadrado. E aí aqui a gente tem o último termo. Somando esses momentos de inércia, a gente vai chegar em 40.696, que é praticamente metade da seção 1, só que ele possui uma área 3 vezes menor. Lembra? A área do primeiro é 600, a área do segundo é 192. Então, e o momento de inércia, ele não é 3 vezes maior, ele é só 2 vezes maior. E aí fica a cargo do engenheiro escolher se ele vai querer uma seção transversal maior, com um momento de inércia um pouquinho maior, do que uma seção em I, que possui uma área muito menor e o momento de inércia pela metade. Aí fica a critério dele o que ele vai querer escolher. E quais são as aplicações do momento de inércia? Ele é utilizado para o cálculo de rigidez e deflexão do elemento. Então, quando a gente tem um momento de inércia, a gente consegue saber o quão rígido o elemento é e o quanto que ele vai se deslocar conforme for aplicada uma carga. Quanto maior o momento de inércia, menos ele vai se deslocar, porque ele é mais rígido, entendeu? Outra aplicação é na análise de flambagem para pilares. A flambagem é um conceito também um pouco complexo de se discutir, que é quando o pilar ele falha geometricamente. E isso está completamente conectado com o momento de inércia. Quanto maior o momento de inércia, maior é a força necessária para que o pilar ele chegue a flambar. O que a gente com certeza não quer que aconteça. Entendeu? A gente quer um pilar seguro e por isso é interessante que ele tenha esse módulo de inércia mais alto. E outra abordagem também é para análise das tensões máximas suportadas pelo elemento. Então, envolve também a rigidez. Quanto maior o momento de inércia, maior é a tensão máxima que ele consegue resistir. Agora temos o raio de giração. O raio de giração ele representa a distância a partir do eixo na qual toda a área da seção pode ser concentrada sem alterar o momento de inércia. Esse é um conceito muito difícil de eu explicar visualmente, só que ele é muito importante também no cálculo da flambagem, como eu mencionei anteriormente no momento de inércia. Quanto maior o R, quanto maior esse raio de giração, mais distribuída está a área em relação ao eixo. Então aqui eu fiz a conta de como calcular o raio de giração. A gente vai ter a área da seção, vai ter o momento de inércia e basta fazer a raiz quadrada dessa divisão, do momento de inércia pela área. E nesse exemplo eu cheguei em 13,86 centímetros. Unidade de medida é em comprimento. E aí esse resultado de 13,86 centímetros ele não possui um significado físico óbvio, mas ele possui aplicações. Então, beleza, eu cheguei nesse valor de 13. O que ele significa para mim? Vamos ver as aplicações. O raio de giração ele é fundamental para o cálculo da esbeltez de um pilar, para o cálculo de flambagem. A esbeltez é um conceito que a gente vê na flambagem, que meio que relaciona as dimensões da seção estrutural que a gente está vendo. Quanto mais esbelto ele for, é mais fácil dele flambar, o que não é interessante. Então, por muitas vezes a gente prefere o elemento menos esbelto. Só que aí entra em questão com a arquitetura, que a arquitetura às vezes quer estruturas mais esbeltas, e para o engenheiro civil fica um pouco mais complicado. Quanto maior o raio de giração, menor é a esbeltez, ou seja, ele é mais resistente à flambagem. Outra aplicação é que o raio de giração é muito útil para a escolha de um perfil metálico, já que o raio maior significa maior resistência. Quando a gente pega um catálogo de estruturas metálicas, a gente tem essa informação do raio de giração, de quanto que é o seu valor. E quando a gente está tentando evitar esses problemas de flambagem, a gente opta por escolher seções transversais com maior raio de giração. A última propriedade que eu vou trazer aqui é o módulo de resistência, que é muito parecido com o momento de inércia. Também é um parâmetro que mede a resistência à flexão, como o momento de inércia, mas ele está diretamente relacionado à distância máxima do eixo neutro até a borda da seção. Como que a gente calcula isso? Então aqui eu trouxe um exemplo. A gente tem uma seção retangular de 20 por 60. Eu calculei aqui o momento de inércia em x, faltou eu anotar aqui em x, que cheguei nesse valor. E aí o módulo de resistência, a gente vai pegar esse momento de inércia e vai dividir pela posição mais longe do centro de gravidade, que no caso é essa fibra inferior aqui. Então, se o CG está na coordenada 30, essa distância aqui é 30 centímetros, que aí vai ser a região mais solicitada quando for aplicada uma carga nessa viga, nessa seção transversal.
Então eu fiz a divisão aqui do momento de inércia por essa distância e assim eu obtive um valor de 12.000 centímetros cúbicos. Então a unidade de medida nesse caso é o comprimento ao cubo, certo? E para que a gente vai querer usar isso? Cálculo de tensão máxima de uma viga. Então pensa no concreto armado, a gente vai ter uma carga vindo em cima dessa viga. As fibras inferiores dessa viga, elas vão estar muito tracionadas, então elas vão ser as regiões críticas do nosso sistema. Então a gente vai usar o módulo de resistência para poder ver qual que é a tensão máxima que essa viga resiste. Porque se ela não passar no ponto mais crítico, então de que adianta essa viga se ela não passa nem no pior ponto, entendeu? Então por isso a gente utiliza esse conceito. E também na comparação entre perfis estruturais. Maiores valores de módulo de resistência indicam maior resistência. O que é óbvio, quanto maior o módulo, mais resistência essa seção aguenta. E assim eu termino essa aula, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida podem deixar nos comentários. Não deixe de deixar o seu gostei que me ajuda bastante. E nos vemos numa próxima. Até mais!